O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raab. Boaz gerou Oreb, cuja mãe era Ruth. Oreb gerou Jessé. Jessé gerou o rei David. David gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorom. Jorom gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acaz. Acaz gerou Elesias. Elesias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo de auxílio na Babilônia. Depois do auxílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Então enquanto José pensava assim, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de David, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Somente, além de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 santos são comemorados na liturgia da Igreja durante o ano litúrgico. O seu nascimento para esta vida e o seu nascimento para a eternidade. São João Batista
e Nossa Senhora. São João Batista teve esse privilégio por causa das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versículos de 11 a 12. Palavras do próprio Jesus. Dentre todos os nascidos de mulher, nenhum maior do que João. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em outras palavras, Jesus chama João o maior depois de Jesus, porque o menor no reino dos céus é aquele que é o maior de todos, Cristo, que se fez carne, que se fez humilde, que se fez servo. Então a frase, dentre todos os nascidos de mulher, ninguém maior do que João, significa, ele é o maior de todos os homens. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus falava nessa segunda parte da frase, de si mesmo. Ou seja, primeiro João, mas antes dele, Jesus. João é celebrado no seu martírio, partida para a eternidade, mas também o seu nascimento comemoramos no dia 24 de junho, a Natividade de São João Batista. A outra personagem bíblica é a Santíssima Virgem. O seu natalício para a eternidade comemoramos no dia 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora. Mas a sua natividade é comemorada no dia 8 de setembro, que é precisamente hoje. Por que celebrar o nascimento da Virgem, que, aliás, não é citado, não é narrado, não é descrito na Escritura? Precisamente por causa da missão que Deus escolheu, reservou para ela. Uma missão ímpar, única, exclusiva. O nascimento da futura Mãe de Deus. Daquela de quem se refere a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Nasce aquela que vai ser o templo onde habitará o Verbo encarnado. Nasce aquela que emprestará, ou melhor, concederá à natureza humana a pessoa do Verbo encarnado. Nasce aquela elogiada por Isabel por ocasião da visitação nas montanhas de Ain Karen, nas proximidades de Jerusalém, donde me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha até mim. Celebrar a natividade de Nossa Senhora é, antes de tudo, glorificar Deus Todo-Poderoso, que prometeu, lá nos primórdios, antes de Abraão, a quem ele disse: farei a tua geração, a tua descendência tão numerosa, mais numerosa do que os grãos de areia do mar, do que o número das estrelas que estão no céu. Mas uma profecia bem anterior: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, disse o Senhor Deus ao demônio: tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Celebrar, portanto, o mistério da natividade da Santíssima Virgem é dizer: eis o principal prelúdio, eis a antecipação mais solene, próxima, de que a libertação está para chegar, de que os oráculos vão se cumprir, de que os anúncios proféticos, outrora proclamados e ao longo da história de Israel, piedosamente conservados na memória, na fé do povo de Israel, finalmente se concretizarão. Cito porque considero que essas palavras deste grande santo da Igreja, Papa, uma homilia, melhor ainda, uma audiência geral, no dia 8 de setembro de 1965, o ano que eu nasci. Essa homilia, essa audiência tem a minha idade.
57 anos. E lá no passado, São Paulo VI, em plena praça de São Pedro, disse o seguinte sobre este acontecimento que estamos a celebrar. São tão bonitas essas palavras, são tão sintéticas e, no meu entendimento, resumem plenamente a alegria, o sentido, o alcance desta festa litúrgica do nascimento da Santíssima Mãe de Deus. Com a palavra, o Papa Giovanni Battista Montini, que tomou para si o nome de Paulo VI. Aspas. A liturgia desta celebração convida-nos a ver não tanto o fato do nascimento da Virgem, mas o sentido e a importância que este fato tem no desígnio divino da nossa salvação. Vosso nascimento, diz a antífona do Magnificat, ó Virgem Mãe de Deus, foi um anúncio de alegria para todo o mundo. Maria é o anúncio, Maria é o prelúdio, Maria é a aurora, Maria é a vigília, Maria é a preparação imediata que coroa e põe fim ao desenvolvimento secular do plano divino da redenção, é a meta da profecia, é a chave para a compreensão das misteriosas mensagens messiânicas, é o ponto de chegada do pensamento de Deus, termo fixo do conselho eterno, como diz Dante. O aparecimento de Maria na história do mundo é como a iluminação de uma luz em um ambiente escuro, uma luz da manhã, ainda pálida e indireta, mas muito doce, mas bela. A luz do mundo, Cristo, está para chegar. O destino feliz da humanidade, sua possível salvação, agora é certo. Maria o leva com ela. O nascimento de Maria foi a hora de Deus, a hora única e decisiva de toda a redenção. Oremos para que esta nova hora, na qual a sua é continuada e refletida, nos traga de novo a Cristo Salvador, obtenha para nós uma verdadeira regeneração. E para que isso seja possível, pelo menos mais fácil, pediremos a Nossa Senhora as suas virtudes, a sua incomparável figura moral, a sua pureza imaculada, sua gentileza, sua humildade, sua verdade humana primordial, sejam concedidas em uma nova medida à Igreja. Assim, de fato, a hora de Deus deve ser vivida num renovado esforço de santidade evangélica, na busca interior e na profissão exterior daqueles sentimentos, daquele estilo moral e espiritual que caracterizam em um grau sublime a forte, a humilde, a doce, a profetisa real do Magnificat. Fecha aspas. Eu penso que, mais do que poético, São Paulo VI foi extremamente profundo e sintetizou, segundo o meu juízo, de forma perfeita, o sentido da festa litúrgica que hoje estamos a comemorar. Uma palavra merece considerar a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, porque ela não só elogia a cidade onde nasceu Jesus, Maria Santíssima não residiu lá, Maria Santíssima parece que chegou e depois do nascimento de Jesus se retirou, mas Deus reservou exatamente a cidade de Belém, palavra cuja etimologia significa a casa do pão, e os padres da igreja não deixaram passar isso em branco e viram na etimologia da palavra Belém uma alusão àquele que, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, discorrendo o seu discurso na sinagoga de Cafarnaum, haveria de dizer um dia, 30 anos depois, eu sou o pão da vida.
Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eis, portanto, a profecia que os magos do Oriente ouviram dos sacerdotes na presença de Herodes, quando se dirigiram a Jerusalém para perguntar ao rei onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Perturbado, ele consulta os sacerdotes e eles respondem precisamente essa profecia. O Messias deve nascer em Belém. Belém é uma cidade colada com Jerusalém. A distância entre a cidade onde Jesus nasceu e a cidade onde Jesus morreu é de apenas 6 quilômetros, talvez 7 quilômetros. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz. Essa mãe é precisamente aquela de quem fala o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, na profecia já citada, e ele será chamado Emanuel, a virgem conceberá e dará à luz um filho. O salmo que nós acabamos de ouvir, exulto de alegria no Senhor, frase tirada do Magnificat, traduz a felicidade do salmista quando diz: vós sois o meu amparo desde o seio materno. É claro que aplicadas à Santíssima Virgem Maria, nós nos remontamos à gravidez de Santa Ana, a mãe carnal de Santa Maria, Mãe de Deus. Ela, Ana, esposa de Joaquim, cujo aniversário nós comemoramos no dia 26 de julho, o nascimento que transcorre provavelmente na cidade de Jerusalém. Alguns estimam que ela nasceu em Nazaré da Galileia. Não é certo, porque ela é da estirpe de Davi e ela é parenta de Zacarias, esposo de Isabel, que morava nas proximidades de Jerusalém. Muito provavelmente, Nossa Senhora nasceu em Jerusalém. Não é certo. E também não temos fontes seguras, a não ser os livros apócrifos, que narram esse acontecimento. Em todo caso, ela nasceu. A aurora, o esplendor da igreja e a etimologia da palavra Maria, alguns estipulam que em siríaco significa soberana Senhora. A primeira vez que a palavra Maria aparece na Bíblia, a irmã de Moisés e de Arão, ela que vai pegar uma lepra porque ela teve inveja do seu irmão, mas foi curada, se arrependeu, Moisés intercedeu por ela. A primeira Maria da Bíblia é chamada, na verdade, de Miriam, aquela que brilha. Daí se fala também de miríades e miríades de anjos. Miriam é sinônimo de Maria, Maria é sinônimo de Miriam. Aquela que é nobre, aquela que brilha, aquela que é a senhora, aquela que é a soberana, são algumas das possibilidades de explicação para a etimologia da palavra Maria. Vai também no silêncio ser guardada pelos seus pais até aos 12 anos de idade. Um dos livros apócrifos diz que aos 12 anos ela é levada para o templo, onde fica inteiramente dedicada a Deus e só sai de lá quando São José é enviado ao templo e lá a escolhe com o consentimento dos pais de Nossa Senhora para desposá-la, assim marcando aquele início próximo da manifestação visível do Verbo encarnado no meio dos homens. É um dia de grande alegria para nós. Nasceu
a mãe do Salvador. Nasceu o templo onde Deus haveria de habitar de uma forma inusitada, a Shekinah do Verbo encarnado, a tenda onde Deus, durante 9 meses, de forma encarnada, haveria de ser guardado, cuidado, alimentado, gerado, e depois, atravessando suas entranhas, sem tirar nada da sua integridade, da sua incolumidade, seria educado, amado no anonimato de Nazaré da Galileia, cresceria em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, obedecendo ao seu pai putativo José, à sua mãe, segundo a carne, Maria, para, durante 3 anos de sua vida pública, cumprir a missão para a qual o pai o havia enviado. Uma palavra derradeira sobre o evangelho que nós acabamos de ouvir. Padre Eduardo proclamou os 23 primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho segundo João. Livro da origem de Jesus Cristo. Jesus Cristo jamais teve origem, absolutamente falando, porque Deus com o Pai, com o Espírito Santo, Deus não tem origem, Deus não teve princípio, a não ser que nós entendamos esse princípio como princípio eterno. O livro do Gênesis, ou seja, a Bíblia, começa no princípio, Deus criou. A criação tem princípio. Mas no Evangelho segundo João, no princípio era Deus. No princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, na eternidade o Verbo era. Mas no Evangelho segundo Mateus, livro da origem de Jesus Cristo, é origem no tempo. Porque em Cristo, na sua pessoa divina, portanto eterna, existe algo que teve origem no tempo, a sua humanidade. Jesus Cristo é Deus em sua pessoa, é uma pessoa divina, mas com a encarnação, ele assume a natureza humana. Tudo o que existe de homem nele, com exceção do pecado, teve origem. Então, enquanto judeu, enquanto Deus encarnado, enquanto Deus que tem a forma, a natureza humana, ele teve origem no tempo. E aí se descreve a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado filho de Davi, filho de Abraão. Filho significa teve ancestrais. Antes dele no tempo, existiram sua mãe e seu pai, os pais desses, os avós daqueles, bisavós, remontando até Abraão. Abraão existiu no ano 1800 a.C., o início da revelação positiva, ou seja, da manifestação de Deus para a humanidade como o único Deus, tem origem em Abraão. Então, de Abraão até nosso Senhor Jesus Cristo, são 3 categorias de gerações. De Abraão até o rei Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio de Babilônia, 14 gerações. Do exílio de Babilônia, gerações. Obviamente que se fizermos um levantamento no Antigo Testamento, vamos ter muito mais gerações de Abraão até Jesus do que essas 42 gerações. Mas por que o evangelista colocou entre os ancestrais de Jesus somente essas 42 gerações? A gematria do nome Davi, na língua hebraica, é muito sugestiva. Gematria é a arte de você numerar, atribuir números a cada consoante daquele alfabeto. Vamos lembrar, na nossa escola, a gematria do alfabeto romano. Número 2, 2 Is. Número 3, 3 Is. 5 é o V. 10 é o X. 50 é o L. 100 é o C. 500 é o D, se não me engano. Lembram disso? Na escola, isso se chama gematria, quando você atribui a letras números. No hebraico também, a letra D vale 4. A letra V vale 6.
Pois bem, Davi, na língua hebraica, tem 3 consoantes. D, V, D. D vale 4, V vale 6, D vale 4. 6 e 4, 10. 10 e 4, 14. Pois bem, 3 gerações de 14. Que significa? Jesus é o rei Davi por excelência. Jesus é o rei por antonomasia. Jesus é aquele que vem cumprir as promessas que o mesmo Deus fez a Davi, de que o seu trono haveria de ser ocupado por todo o sempre, de que a realeza em Israel perduraria por toda a eternidade. Davi passou, mas 1000 anos depois, Davi viveu no ano 1000 antes de Cristo, 1000 anos depois, nasceu, haveria de nascer, como de fato nasceu, o rei Davi, por excelência, Jesus Cristo. Haveria muito mais para explorar nesta genealogia, mas eu não posso, porque essa homilia não pode passar de 5 segundos. Então glorifico a Deus por causa desta festa. Alegrem-se, porque nasceu a filha de Sião, porque nasceu o templo onde haveria Deus encarnado de habitar. A mãe do Salvador, a Santíssima Virgem, aquela que esmagaria a cabeça da serpente, nossa gloriosa intercessora, nossa protetora, a filha de Sião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.